Boa noite mais uma vez, estamos aqui nessa live. Você que não assistiu aí a live anterior, convido você que assista, né? Falando sobre o livro O Segredo de Maria, de São Luís de Montfort. O intuito dessa segunda live é falar um pouco sobre um assunto que não é muito falado dentro das nossas igrejas, enfim, não, às vezes não é nem por causa de... Vamos ser bem sinceros. Acho que é por falta de pregação sobre a verdade mesmo. Então é preciso a gente falar sobre esse assunto, né? Para que a gente possa estar bem mais informado, enfim, bem mais formado, né? Sobre a questão da demonologia. O que é demonologia? É o estudo sobre os demônios, né? Então aqui eu venho trazer alguns livros que falam sobre esse assunto. E também a gente pede assim, aliás, eu peço que você não se assuste com o tema. Tá? São temas de cunho teologal, de conhecimento para nós cristãos. Nós devemos conhecer esses temas, nós devemos fazer com que esses temas eles sejam bem conhecidos. Né? Eu comparo bem esse tema da demonologia com o seguinte aspecto. Imagine que você vai combater o seu inimigo, você está numa guerra. Mas você não sabe do jeito que o inimigo é, você não sabe quais armas que o inimigo usa, você vai sem nenhum tipo de proteção. Né? Então, o que é que vai acontecer com você? Você vai ser baleado, você vai ser ferido pelo seu inimigo, ou às vezes até mesmo morto. Então é preciso a gente conhecer e falar desse assunto e falar assim, o meu inimigo ele age dessa maneira, para que a gente possa. Antigamente nas guerras, né, a gente assiste filmes, eu sou muito assim fã de filmes de guerra e eu vejo muito a questão de preparar, né, tá lá o chefe do exército e ele vem com aquele mapa do território inimigo. E ele fala, olha, nós devemos agir aqui, nós devemos combater essa torre aqui, nós devemos ir por aqui. Então, a mesma forma é no assunto da demonologia. Nós devemos conhecer como o inimigo age, enfim, como ele age na igreja, porque ele age na igreja, viu gente? Claro, ele não tem poder, Jesus falou em Mateus 16, versículo de 18 a 20, né? Que ele não teria poder, né, para as portas do inferno não prevaleceriam, mas né, sobre a igreja, sobre os umbrais, os portais da igreja, né? Mas ele age, ele quer agir, né, na igreja. Ele é astuto. Está agindo através de leigos, está agindo através de bispos, está agindo através de sacerdotes. É importante a gente frisar isso aqui. Através de muitas ideologias que não vêm da vontade de Deus. E às vezes mesmo até muitos movimentos estão se deixando levar dentro da igreja por ideologias comunistas, por ideologias socialistas, coisas que vêm do seio de Satanás, que a gente sabe que isso é coisa do inimigo. Não tenho medo de ser criticado falando isso aqui abertamente no Facebook. Quiser criticar, pode comentar aí e criticar. Mas, voltando aqui ao assunto, né, da demonologia. É importante que nós possamos conhecer esse assunto, sim. É um assunto importante, sim. Mas é importante dizer que Satanás não é o centro da nossa fé. Ele não está no centro da fé católica. O centro da fé católica é Jesus. A igreja ela é cristocêntrica. Tudo que envolve demais assuntos, enfim, está no centro está Jesus. E aí vem Maria, vem os santos, vem a doutrina em si, né? A demonologia, né? Enfim, vários assuntos. Mas o centro é Jesus. O centro da nossa fé não é o demônio, mas é a verdade de fé, né? Nós devemos, sim, crer que o demônio existe. É uma verdade de fé. Isso.
né? Ele existe, ele age, ele atua. Jesus o expulsou nos evangelhos. Aquilo lá não que Jesus fala aqui no evangelho da expulsão de demônios não é uma simples linguagem bíblica, como muitas pessoas pensam. Não é linguagem bíblica. Jesus realmente expulsou o demônio. Mas aquilo ali foi uma prefiguração do mal. Jesus quis mostrar que aquela pessoa não estava possessa. Era o povo que estava aprisionado pela falta de fraternidade, pela falta de... Não. Dizer que Jesus não exorcizou, não praticou os exorcismos, é uma heresia. É uma falsa... É uma mentira. Tá? Jesus, ele exorcizou, ele expulsou os demônios, e isso está nos evangelhos, está aqui escrito nos evangelhos. Mas aquilo lá que Jesus fala nos evangelhos não era exatamente uma possessão, eram pessoas doentes. Jesus sabia diferenciar bem uma doença de uma possessão demoníaca. Jesus, ele não era um tolo, ele sabia quem estava possesso do demônio e quem estava doente. Primeira coisa, porque Jesus tinha um discernimento dos espíritos. Claro, ele é a fonte de todo o discernimento, de toda a sabedoria, de toda a palavra de ciência. Jesus tinha os dons com ele, ele era o portador, né? Ele é o dono desses dons. Então ele sabia. Vamos saber diferenciar doença na Sagrada Escritura de exorcismo. Jesus, quando cura as pessoas, ele sempre fala uma frase: vai, a tua fé te salvou. Né? A tua fé te salvou. E quando Jesus expulsa o demônio, ele ordena ao espírito: sai deste homem. Então existe uma diferença muito grande aí, de doença para possessão demoníaca. Ou quando Jesus curava um doente, ele dizia: vai apresentar-te ao sacerdote, como foi o caso dos leprosos. Né? E quando Jesus expulsa os demônios, as pessoas possessas falam, o demônio fala através das pessoas nos evangelhos. Tu és o Filho de Deus, tu vem aqui para nos destruir. Como é que uma pessoa que não conhecia nem direito Jesus, estava vendo Jesus pela primeira vez ali, iria conhecer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio para destruir as obras do demônio? Enfim, não tinha como. Não tinha como. Então, são coisas que não entram na cabeça de uma pessoa católica, cristã. Principalmente um católico verdadeiro, cristão verdadeiro, vai saber que essas coisas, né, o que Jesus descreve nos evangelhos, não é um relato, uma fantasia, né, uma simbologia. Não. É algo real. É algo verdadeiro. Então eu queria trazer aqui para vocês livros, né? O RCC Responde número 7. Demônios e exorcismo. Né? É importante que a gente possa conhecer. RCC Responde número 7. Demônios e exorcismo. Eu tenho um livro aqui do padre Duarte Lara, Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões, perguntas e respostas. Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões. Tem também outro livro de um exorcista. Esse é o padre Duarte Lara, exorcista português, tá bom? De Portugal. Ele escreveu esse livro, Exorcista de Portugal, afiliado à Associação Internacional dos Exorcistas. Outro exorcista muito famoso, espanhol, Padre José Antônio Forte. Ele traz esse livro, Suma Demoníaca, Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas. Então, Padre Antônio Forte, também exorcista da Espanha, da Diocese de Alcalá e Henares, né, na Espanha. Então, ele... lá em Madrid, né, na capital espanhola. Então, esses dois livros são ótimos, Padre Duarte Lara e Padre Antônio Forte. E nós temos um padre, né, eu sou maravilhado pelos escritos dele. Até falei aí na live anterior que esse homem será com certeza beatificado, santificado futuramente. Acredito eu que sim, né?
a vida dele tem que ser, claro, eu acho que tem que ser muito bem investigada pelo Vaticano, enfim, mas para mim não resta dúvida da santidade de Gabriel Armoff, né? Exorcista por muitos anos, oficial de Roma. Ele traz esse livro, Exorcistas e Psiquiatras. Está aqui o nome dele, Padre Gabriel Armoff. Exorcistas e Psiquiatras, né? Então aqui são algumas leituras, e também tem uma leitura, uma literatura brasileira, né? Da Maria Gabriela Alves, Combatendo o Bom Combate. Esse livro, Combatendo o Bom Combate. Orientações para cura e libertação. Então, são, assim, escritos, né, livros, que a gente tem que estudar mesmo. E aí, para a gente poder se vacinar contra o demônio, contra as coisas do demônio, né, contra as falsas doutrinas, temos o do professor Felipe Aquino, Falsas Doutrinas, Seitas e Religiões. Então, também é importante a gente conhecer quais são as doutrinas que são do inimigo, né? Aquelas doutrinas que não são verdadeiras. Mas eu queria aqui começar falando do RCC Responde, número 7. Eu quero fazer uma live inteira falando desse livrinho. Ele é um livro muito pequeno. Eu acho que dá pra gente fazer nessa live, ele, todo, tá bom? O RCC Responde, número 7. Né? Demônios e exorcismo. Então, como eu falei, é muito importante a gente frisar bem esse assunto, falando sobre a demonologia, o mundo dos demônios, Satanás, o satanismo, enfim. A gente poder tratar disso abertamente aqui nas redes sociais, né? E você que vai futuramente assistir essa live, que você possa compartilhar essa live também, tá bom? Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo se torne conhecido. Mas antes eu peço para que a gente faça uma oração agora, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peço a intercessão da Santíssima Virgem Maria nessa live e peço também a intercessão de São Miguel Arcanjo para que ele esteja guiando essa live. Deus, né, através da intercessão da Virgem Maria e de São Miguel. Também peço a intercessão de São Bento, São Macário, santos que foram lutadores contra o demônio, Santo Antônio de Pádua, São Felipe Neri, São Padre Pio, que eles possam interceder por nós, pedindo primeiramente a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço também a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar aqui pela introdução. Esse perguntas e respostas sobre demônios e exorcismo, né, da RCC, ele foi elaborado pelo Reinaldo Bezerra dos Reis, né, que é membro do Conselho Internacional da Renovação Carismática Católica. Aliás, eu não sei se ele é membro internacional, mas membro nacional, né, da Renovação Carismática Católica. Vamos aqui começar pela introdução. Existe, como todos devemos saber,
vasta e abalizada literatura católica sobre o tema da demonologia. O que eu mostrei aqui, né? Existem vasta literatura. Esse livro, principalmente esse livro aqui, da Maria Gabriela, eu já vi ele aqui no Shopping da Parangaba, você que mora aqui em Fortaleza. Você pode estar adquirindo, chegando lá na lojinha católica, que eu esqueci o nome agora, não me vem à cabeça o nome da loja de lá. Sempre eu compro alguns artigos religiosos lá. Enfim, a Sacrum, pronto, Sacrum, artigos religiosos, lá na Parangaba. Assim, quando você entra na porta, né, do shopping, à esquerda, você dobra, você vai encontrar a lojinha Sacrum, tá bom? Lá na Parangaba. Então você pode estar adquirindo esse livro. Eu vi ele lá na prateleira da Sacrum, tá bom? Você pode estar adquirindo ele lá. Então, existe vasta literatura, né, sobre o tema da demonologia. Não é, pois, intenção desta pequena resenha, que ora apresentamos, discutir a existência ou não do demônio, ou a validade dos exorcismos. A existência dos anjos, bons ou maus, é artigo de fé, como se pode conferir no Catecismo da Igreja Católica. Então eu convido você a pegar o Catecismo, se você tem, Catecismo da Igreja Católica, número 391. Você pode estar indo aí no 391 do Catecismo da Igreja Católica, para não deixar nenhuma dúvida sobre a existência do demônio. Tem muitas pessoas que não acreditam na existência de Satanás, mas Satanás existe, o demônio existe. E diz assim, no 391 do Catecismo da Igreja, está até grifado, eu grifei aqui no meu Catecismo, 391. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus, e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás, ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Diabolus enim et ali daemones adeu quidem natura creat sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Isso aqui está em latim, que significa: com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons, em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. O Concílio Lateranense, tá bom? Fala sobre isso. Foi criado bom, mas se reverteu, né? Como é que eu vou falar para vocês? O demônio, ele, pela sua natureza, foi criado bom, mas se tornou mal pela sua própria iniciativa. Então, para não restar nenhuma dúvida, o demônio existe. Está no Catecismo da Igreja Católica. Queremos, pois, aqui trazer aos leitores alguns testemunhos atuais de certos fatos e pronunciantes de algumas autoridades da Igreja, a revelar-nos a pertinência do tema e a autoridade da questão dos exorcismos, inclusive destacando do ritual atualizado de exorcismo da Igreja Católica algumas orações que são permitidas aos leigos de usar na luta contra o poder das trevas. Novidade. Aliás, é uma pergunta. Novidade? Desde os tempos apostólicos, a Igreja exerce o poder que recebeu do Cristo, de expulsar demônios sob a sua autoridade e rechaçar sua influência. Então você pode pegar a sua Bíblia e anotar essas citações que eu vou falar para vocês. Atos capítulo 5, versículo 16. Atos capítulo 8, versículo 7. Atos capítulo 16, versículo 18. Atos capítulo 19, versículo 12. Livrando-nos do mal, Mateus capítulo 6, versículo 13. E de suas ações que tentam impedir o anúncio da boa nova, 1 Tessalonicenses 2, 18. E usurpar o domínio que a ele pertence, Lucas 11, do 21 ao 22. A renovação carismática dá atenção a este aspecto do testemunho do Novo Testamento e à história pós-apostólica. Eliminar completamente este aspecto da consciência cristã seria ser infiel ao testemunho bíblico. Na renovação carismática, ficou provado pela experiência que certas pessoas receberam uma ajuda apreciável através de ministério levado a efeito com responsabilidade e orientando no sentido de superar a influência demoníaca.
O professor Francisco Catão, em seu livro Carismáticos, Um Sopro de Renovação, comenta: o demônio não nos deve levar a esquecer o jogo das causas segundas. É mais do que certo. Inversamente, porém, as causas segundas também não nos devem estas levar a esquecer o demônio, que encontra frequentemente nos distúrbios de ordem psicológica as melhores formas de se esconder. Cristo venceu o demônio e todo o espírito do mal. Sem dúvida, não é isso que preocupa os carismáticos em geral, mais certos do que ninguém da vitória do ressuscitado, no dom do Espírito. Acontece, porém, que numa perspectiva de fé, olhando-se o mundo com os olhos de Jesus, no Espírito percebe-se não apenas a realidade do mal, mas do que é evidente, sob todas as formas, senão o fato de que, por trás de todo mal, como ensina o capítulo 3 do Gênesis, o livro de Jó, inúmeras parábolas evangélicas e a doutrina apostólica explícita, está Satanás, o inimigo, as forças das trevas, contra as quais se continua a lutar na história, enquanto não se cumpre o desígnio final revelado no Apocalipse. Queria mandar um abraço aí para o meu primo Maciel, Alex Maciel, lá de Parnaíba. E eu vou, no final, Maciel, eu vou responder essa tua pergunta, tá bom? Essa pergunta que você está fazendo aí no comentário, tá certo? Vou continuar aqui para a gente não perder tempo. A quem não valoriza a experiência do Espírito, parece exagero atribuir todo mal ao demônio, sem diminuir a vitória de Cristo, sem negar a realidade das causas segundas, nem querer se arvorar em combater sozinho o demônio, ou regredir para uma visão mágico-fetichista do mundo. O carismático está melhor preparado para a percepção, dificilmente comunicável, da presença ativa do adversário, o diabo, que como um leão que ruge, ronda procurando a quem devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Desconhecê-lo seria fatal. Resta-nos apenas, como diz a carta de Pedro, resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão reservados a vossos irmãos pelo mundo. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Cristo, Ele vos restabelecerá depois que tiverdes sofrido por um pouco de tempo. Ele vos firmará, vos fortalecerá e vos há de tornar inabaláveis. A Ele o poder pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 5, do 9 ao 11. A renovação carismática católica desenvolveu nos últimos anos, através de seu ministério de oração para obter de Deus a cura e a libertação, um precioso e equilibrado material, em que busca orientar os seus membros a evitar todo tipo de teatralidade e espetáculos, de conotações mágicas e superstição, sempre que tratar do assunto em seus eventos, reuniões de oração e atendimentos. Discrição e discernimento dos espíritos devem ser a tônica na prática desse ministério, aliados à fé no poder de Jesus Cristo pelo operar de seu Espírito. Enfim, essa primeira introdução vem nos falar um pouco sobre a questão da existência, né, do demônio, né, dos distúrbios, enfim, da ação um pouco assim do demônio. Agora nós vamos aqui para um outro parágrafo, o satanismo em voga. Nós vamos falar agora um pouco sobre essa questão social do satanismo, né? O satanismo ele vem aumentado mais nos últimos anos. Aqui no Brasil tem aumentado a crescente do satanismo e também em países como existe o cristianismo, né, muito forte, como por exemplo a própria Itália. A Itália ela sofre muito com a crescência do satanismo. E nós vamos falar desse tema agora. Satanismo em voga. O presidente do Episcopado do Chile, cardeal Francisco Javier Errázuriz Ossa, arcebispo de Santiago, do Chile, ao referir-se ao assassinato do padre Faustino Gazzieiro de Stefani, na Catedral Metropolitana de Santiago, ocorrido a 24 de julho de 2004, chamou a atenção da população sobre a existência e o crescimento de grupos satânicos. Não apenas no país, mas em outras realidades no mundo. O cardeal Errázuriz admitiu-lhe parecer horrível este ataque,
contra um sacerdote estrangeiro que realizou grande parte de sua missão evangelizadora no Chile, com particular dedicação para o mundo educativo, e que prestava o serviço regular de celebrar a missa no principal templo da arquidiocese. Desta forma, chamou a atenção sobre a existência de grupos que se denominam satânicos. Destaca uma nota da Conferência Episcopal do Chile. Afirmou que é um tema do qual há que se preocupar mais e lamentou que propostas legislativas que se formularam sobre a matéria não tenham sido atendidas de uma maneira melhor. Mataram o padre Faustino, também por razões de fé, por ser sacerdote de Jesus Cristo, disse o arcebispo de Santiago. O príncipe das trevas, Satanás, continua sua luta contra a luz, como se esquecesse que já foi derrotado por Jesus Cristo, que ressuscitou depois de morto e chegou a ser vida, a vida, a esperança e a luz que ilumina todo o ser humano, acrescentou. Dom Errázuriz advertiu que essa luta se deu em uma nave lateral deste templo, mas também fora dele, tentando apagar o encontro vivo com Jesus, Senhor de nossa vida e de nossa história. O padre Gaziero, sacerdote da Ordem Servos de Maria, servistas, de 68 anos de idade, foi atacado mortalmente no sábado passado, na Catedral Metropolitana, quando acabava de celebrar a Eucaristia. O agressor, um jovem de 25 anos, Rodrigo Orias Galhardo, vestido de preto e armado com uma faca, depois de ferir o sacerdote, desferiu golpes contra si. Segundo declarações da polícia à imprensa local, o assassino não sofria de transtornos mentais, nem estava sob os efeitos de entorpecentes. Foi uma tragédia terrível e inesperada. Este jovem não conhecia o padre Faustino. Movido por esta loucura dos grupos satânicos, atacou-o. Mas teria feito isso a qualquer um que encontrasse naquele lugar no momento. Reconheceu profundamente comovido o padre Bernardino Zaneja, vigário responsável dos servistas em Santiago, a Misna. Um irmão que estava presente na catedral confirmou-nos que depois de matar o padre, Faustino, o jovem, se ajoelhou-se ao seu lado invocando o nome de Satanás, informou. O padre Zaneja alertou de que o fenômeno do satanismo no Chile, como em outros países do mundo, vai crescendo fortemente no país. No país estão ativos numerosos grupos, sobretudo nas cidades, ainda que nos últimos anos sua presença tenha se estendido também a centros urbanos menores. Estes grupos, até agora, haviam se limitado a profanar e cometer atos de vandalismo em locais sagrados e cemitérios, prosseguiu o missionário, mas nunca havia ocorrido que agredissem pessoas. Então, para você ver, né? O sacerdote estava lá celebrando a missa, lá na Catedral de Santiago. De repente chega um rapaz de 25 anos e esfaqueia e mata o sacerdote. E mata o sacerdote invocando o nome de Satanás. Então, o jovem se denominou de grupo satânico, né? Então, esse episódio vem nos mostrar justamente como o satanismo ele é agressivo. Não só para nós católicos, mas para toda a sociedade. Eu não estou aqui indo contra nenhuma religião, logo porque o próprio satanismo ele não se coloca como uma religião em si. Ele é uma seita de matéria oculta, né? Ele é o ocultismo, né? Não se declararam ainda como uma religião, como se fosse o catolicismo, né? Enfim. Mas isso mostra como a coisa está ficando perigosa, entendeu? Como o satanismo ele quer ferir, de um certo modo, não só a sociedade normal, mas os próprios líderes católicos, os padres, enfim. Agora aqui fala o ministério do maligno, o outro capítulo aqui. Referindo-se ao assassinato do padre Faustino, o teólogo da Casa Pontifícia, cardeal Jorge Cotier, concedeu ao jornalista Luciano Moia, do Jornal da Conferência Episcopal Italiana, Avvenire, a seguinte entrevista. O demônio, provavelmente, o grande enganador, talvez esteja por trás da mão assassina que, domingo passado, matou na Catedral de Santiago, no Chile, um missionário italiano.
Padre Faustino Gazzieiro, de Stephanie. O jovem homicida, depois de ter transferido o golpe mortal no sacerdote, teria invocado Satanás. O diabo provavelmente está bem por trás da onda de crimes desconcertantes que vem ocorrendo na região italiana de Varesotto. Mas nesse caso, os investigadores ainda estão procurando entender se, além das cruzes de ponta-cabeça e da paixão pela música heavy metal, existe explicitamente um projeto satânico. Talvez nesses, como em outras dezenas de casos nos quais a imprensa associa a presença demoníaca à maldade do homem, o maior sucesso de Satanás seja insinuar a inquietação da dúvida. É verdade, confirma o catedral Georges Cotier, o diabo age na sombra e deixa o homem na incerteza. Um escritor francês pôs a boca de Satanás: eu sou aquele que não existe. O príncipe do mal age às escondidas. Se ele se manifestasse abertamente, seria terrificamente, mas ao menos sua presença seria clara. Então, nós vemos aqui, né? Não é só nos satanistas uma música uma paixão pela música rock, enfim, pela questão da questão da musicalidade heavy metal, do death metal, do thrash metal, enfim, de demais músicas satânicas. Mas existe também um desejo pelo sangue, né? Pelo sangue das pessoas. Muitas vezes nós ouvimos falar de sacrifícios de animais, enfim, em rituais satânicos, coisas que não dá para se imaginar, né? Coisas menos horrendas que são praticadas nesses grupos satânicos. Mas no grande mistério do mal, quanto é que a ação do diabo e que parte tem, por sua vez, a responsabilidade do homem? Isso aqui é uma entrevista, tá? Que o Georges Cotier, o padre, está dando a uma revista no Chile. A pergunta da revista é essa. Mas no grande mistério do mal, quanto é que a ação do diabo, que parte tem, por sua vez, a responsabilidade do homem? Aí o padre Georges Cotier vai responder. O diabo, sem dúvida, é o grande sedutor, pois tenta levar o homem ao pecado, apresentando o mal como bem. Mas a queda traz a nossa responsabilidade, pois a consciência tem a capacidade de distinguir o que é bom e o que é mal. Ou seja, o diabo ele pode nos tentar, mas nós temos o poder de cair ou não. A tentação ela não é pecado, mas a partir do momento que eu caio em tentação, aquilo se transforma em pecado. Então, ali o diabo já dominou. Por que o diabo quer induzir o homem ao pecado? Por inveja e ciúmes. O diabo quer arrastar o homem consigo, porque ele mesmo é um anjo caído. A queda do primeiro homem foi precedida pela queda dos anjos. Então, o diabo quer induzir o homem por inveja e ciúme, né? Ele não é mais, não participa mais da glória do céu, quer conduzir todos ao inferno, enfim. Quer combater contra o homem, né? Enfim. É uma heresia afirmar que o diabo faz parte também do projeto de Deus? Cotier responde: Satanás foi criado por Deus como um anjo bom, pois Deus não cria o mal. Tudo o que sai da mão criadora de Deus é bom. Se o demônio se tornou mal, é por culpa sua. Foi ele que, usando mal a sua liberdade, se tornou mal. Nunca haverá redenção para o demônio, como afirmam alguns teólogos? Responde Cotier: façamos uma premissa. O homem caiu no pecado, porque o primeiro pecador, ou seja, o demônio, o arrastou para o seu abismo de mal. Do que se trata substancialmente? Da recusa de Deus e, sobretudo, da oposição ao reino de Deus, como projeto da providência sobre o mundo. Essa recusa, que nasce da liberdade de uma criatura totalmente espiritual, como o diabo, é uma recusa total, irremediável e radical, como nos diz também o Catecismo da Igreja Católica. Então, ou seja, não existe questão não existe mais assim um perdão para o demônio. Não porque Deus não queira perdoar. Deus ele é amor e perdão. Mas porque o próprio demônio não quer mais. Sabe? Ele já está totalmente perdido, desesperado. Nesse livro, o padre José Antônio Forte ele explica isso.
Deus é amor, né? Deus é amor. Mas Deus ele não pode obrigar ninguém a se arrepender. E o demônio definitivamente não quer se arrepender. Então a falha não está no amor de Deus. A falha está na resistência do demônio. E o demônio nunca vai fazer isso. Nunca vai se arrepender, né? Ele nunca vai dar à luz a misericórdia de Deus. E Deus, vendo isso, Deus fechou todas as comportas da sua misericórdia. Porque não adianta ele oferecer a misericórdia dele para uma criatura que não quer, de jeito nenhum mais, se arrepender. Entende? Então não existe falha na misericórdia de Deus. Não existe nenhuma esperança, portanto, de que no fim da misericórdia de Deus possa vencer o ódio do diabo. O caráter perfeito da liberdade do anjo decaído faz com que sua escolha seja definitiva. Isso não significa pôr um limite à misericórdia de Deus, que é infinita. O limite, no máximo, é constituído pelo uso que o diabo faz da liberdade. É que ele impede a Deus de apagar o seu pecado. Ou seja, através da sua própria liberdade, o demônio impede Deus de se aproximar. Ele fez uma escolha definitiva. Não vou mais me arrepender. Enquanto criatura, não me arrependerei mais. Então Deus, ele, como diz aqui, ele é impedido de apagar o pecado do demônio. Então não existe mais perdão para o demônio. Porque o diabo, que é espírito inteligentíssimo, usa dessa forma a liberdade, que é sempre um dom de Deus? Courtier responde: aqui estamos diante do mistério, o mistério do mal. É antes de mais nada o mistério do pecado. Somos feridos justamente pelos males físicos. Mas existe um mal muito mais radical e mais triste, que é o mal do pecado. O diabo fixou-se na sua recusa. Além de tudo, o pecado do anjo é sempre mais grave do que o do homem. O homem tem tantas fraquezas em si, que de alguma forma a sua responsabilidade pode ficar velada. O anjo, sendo espírito puríssimo, não tem desculpas quando escolhe o mal. O pecado do anjo é uma escolha terrível. Parece impossível que um anjo criado na luz de Deus tenha depois podido escolher o mal. Courtier também responde isso. Quando falamos de um anjo caído, em razão do pecado, enfrentamos uma questão muito séria e devemos, portanto, tratá-la com grande seriedade. Na tentação do homem, temos quase um reflexo do que foi o próprio pecado do anjo. Esta é a sedução suprema, pôr-se no lugar de Deus. Satanás também não reconheceu sua condição de criatura. Então, para Satanás, colocar-se no lugar de Deus era tudo, né? Não se colocou no lugar de criatura. Então, aí houve a questão da queda, né, do demônio. Porque o demônio é chamado príncipe deste mundo? Courtier responde: é uma expressão do Evangelho de João. Significa que o mundo, quando esquece de Deus, é dominado pelo pecado. A ação do demônio é guiada pelo ódio por Deus e pode provocar graves danos quando seguimos suas tentações. O mal principal do demônio é o mal espiritual, o do pecado. Essa ação toca tanto o indivíduo quanto a sociedade. Então, quando o mundo esquece de Deus, se entrega ao pecado, né? E quando nós nos arrependemos do pecado e o esquecemos, nós nos entregamos a Deus. Então existe aqui algo, né? Esquecemos de Deus, aproximamos do pecado e do demônio. Nos arrependemos do pecado, rompemos laços com o demônio e nos aproximamos de Deus. Então existe aqui uma analogia. Deus não poderia ter impedido tudo isso? Courtier responde: sim, mas permitiu que tanto o demônio quanto o homem tivessem a liberdade de agir e algumas vezes de pecar. É um mistério tremendo. São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando amamos e estamos com Deus, até o mal concorre para o nosso bem. Difícil de aceitar, diz o repórter, né? Courtier: pensemos nos mártires, no extraordinário bem espiritual que a luz da fé deriva de uma tragédia como um martírio. Santo Agostinho, comentando Paulo, diz: Deus não teria permitido o mal se não tivesse desejado fazer esse mal um bem maior. Há bens que a humanidade não teria conhecido se não fosse a presença do pecado e do mal.
É difícil afirmar isso, mas é a verdade. Verdade. Não, existem certas descobertas, como por exemplo, se o câncer não existisse, né, não existiria uma vacina, né, para o câncer. Se, enfim, doenças sérias não existisse, não seria criada uma vacina, não seria descoberta uma vacina para aquilo. Assim também beneficiando milhares de pessoas pelo mundo. Então existe também essa correlação também. Como o diabo age na realidade de todos os dias? Podemos entender isso por algumas expressões do Evangelho de João. Quando diz que o demônio é homicida desde o princípio, ou seja, é destruidor e faz morrer, tanto no sentido próprio quanto espiritualmente. Por isso é chamado o grande tentador. Fazemos referência ao diabo quando, no Pai Nosso, dizemos, não nos deixeis cair em tentação. Sim, pedimos a Deus para resistir à tentação. É errado pensar que toda a tentação venha do demônio, mas as mais fortes e mais sutis, as mais espirituais, certamente têm sua marca. E são tanto as tentações individuais quanto coletivas. O demônio age sobre a história humana, sua influência é negativa. A morte, o pecado e a mentira são sinais de sua presença no mundo. Padre Cortier, o Senhor diz que nem todas as tentações vêm do demônio. De que outra coisa temos que nos guardar então? A tradição cristã diz que as fontes de tentações são 3. Isso, Padre Cortier, ele vai nos colocar a questão de São João da Cruz. São João da Cruz é que tem esse ensinamento. A mais terrível é a do demônio. Depois existe o mundo, a sociedade, os outros, na acepção joanina. E enfim existe a carne, ou seja, nós mesmos. São João da Cruz, já citei, diz que dessas 3 tentações a mais perigosa é a última, ou seja, nós mesmos. Para cada um de nós, o mais pérfido inimigo somos nós mesmos. Antes de atribuir as tentações ao demônio, ao mundo, pensemos em nós mesmos. Aí encontraremos também a importância da humildade e do discernimento. O Espírito Santo nos dá o dom do discernimento e nos preserva da soberba de confiar demais em nós mesmos. Então, São João da Cruz diz que existem 3 inimigos da fé, né? 3 inimigos da humanidade. A carne, aliás, o demônio, o mundo e a carne. Ou nós mesmos. Podemos traduzir a carne por nós mesmos. Então, as 3 perigosas, dentre as 3, a mais perigosa é a carne. Ou seja, o que pode nos destruir, nos levar mais ao inferno, é a carne. Né? Imagine o seguinte, imagine a seguinte situação. Você está tão assim adestrado, sabe? Vamos imaginar que você cria um cachorro na sua casa. No início você vai colocar lá a ração para ele, né? Você vai colocar a ração. Ele sabe exatamente a hora que a vasilha está seca de ração. E aí ele já sabe quando você pega a ração na mão, você coloca a ração lá para ele. Então, isso vai gerar um costume nele. A ponto de que você colocar a ração, ele não vai nem mais te seguir, porque ele sabe a hora que ele vai comer, ele sabe a hora que a ração vai estar ali. Então, ele já vai estar ok. Então, vai ter um ponto que você vai só colocar a ração lá, seja que hora que for, que você sabe que ele vai comer. Né? Você sabe que o seu cachorro vai se alimentar. Então, a mesma forma é o demônio. O demônio ele vai fazer o quê? Ele vai nos tentar aqui, vai nos tentar ali. Mas vai ter uma hora que nós mesmos vamos desejar tanto aquilo que o demônio muitas vezes não vai nem precisar mais nos tentar. Porque a gente já está tão assim acostumado com aquele pecado pela nossa própria concupiscência, né? Pela nossa própria carne, como diz São João da Cruz, que o demônio diz, isso daí, o bichinho é tão fraco que já está caindo por ele mesmo. Né? Então, existe também esses cuidados que a gente tem que tomar. Reconhecer a nossa humanidade. Reconhecer que nós viemos do pó e ao pó retornaremos, como diz em Gênesis, e como diz São Francisco de Assis também. Então é preciso que a gente possa ter isso em mente. A gente muitas vezes quer encontrar as coisas, quer atribuir tudo ao demônio, né? Mas nem sempre o demônio é culpado de tudo.
Existe essa história que eu vou contar para vocês, eu vi até num vídeo do YouTube do Anderson Luiz dos Reis e do Padre Gabriel Vilaverde, eles dois conversando, e o Anderson Reis ele falou uma história muito bonita que eu trago aqui para vocês agora que assistirem essa live. Estava lá um rapaz e um monge, né? E o rapaz disse, olha, eu quero fazer uma penitência, assim e tal. O que é que o senhor sugere que eu faça? Né? E o monge disse, já como ele iria se preparar para ser monge, né, esse garoto, o monge disse para ele, vai para a tua cela e jejua durante 3 dias sem comer nada, para que você fique mais purificado, enfim, para que haja uma purificação em você. Tá bom. Chegando na cela, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, ele achou debaixo da cama dele um ovo, né? Uma bandeja de ovos que tinha só um ovo. E aí ele viu assim no canto a vela. E aí ele pensou, bom, vou cozinhar, estou com fome, vou cozinhar esse ovo para eu comer, né? Ou seja, a gente jejua, a gente sente a fome para a gente lembrar que a nossa fome é mais de Deus, mais do pão, né? Nem só de pão vive o homem. Aliás, mais do pão da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, para isso é o sentido do jejum. Muitas vezes sentimos fome, mas aquela fome nos lembra a fome que nós temos que ter de Deus. Então, aquele jovem, sentindo aquela fome, ele pegou aquele ovo e cozinhou na vela e comeu. E aí ele foi contar para o monge, olha, eu comi e tal, comi aquele ovo, estava lá tal, botei na vela para cozinhar e tudo. É mesmo, mas foi o demônio que fez isso. Né? O jovem culpou o demônio. E o monge foi e disse, pois eu vou chamar o demônio. Demônio, ande aqui, deixa eu conversar com você. Você tentou esse jovem a comer esse ovo? Mas eu nem sabia que ele estava em jejum, como é que você vem me culpar? Né? Eu nem sabia que ele estava nesse período de purificação, como é que eu ia tentar ele? Né? Ou seja, moral da história. A gente costuma tentar muito, atribuir muito ao demônio coisas que são nossas, sabe? Coisas que só nós fazemos, que nós fazemos por nós mesmos. Muitas vezes o demônio não tem culpa de nada. Somos nós que encontramos o demônio em tudo. Então é preciso a gente poder ter esse discernimento daquilo que vem de nós mesmos, daquilo que vem do demônio, daquilo que vem do mundo, como diz São João da Cruz. Qual é a atitude mais correta que o cristão deveria observar diante do mistério do maligno? Nunca esquecer de que a paixão e morte de Jesus sempre triunfaram sobre o demônio. Essa é uma certeza. São Paulo nos diz isso. A fé é a vitória sobre o pai do pecado e da mentira. Isso significa que o demônio, sendo uma criatura, não tem um poder infinito. Apesar de todos os seus esforços, o demônio nunca poderá impedir a edificação do reino de Deus, que cresce malgrado todas as perseguições. O cristão, graças à fidelidade na fé, vence o mal. Aí, concluindo, o Padre Courtier vai dizer, temos de levar o demônio muito a sério, mas não devemos pensar que seja onipotente. Há pessoas que têm um medo irracional do demônio. A confiança cristã que se alimenta de oração, humildade e penitência deve ser, sobretudo, confiança no amor do Pai. E esse amor é mais forte do que tudo. Devemos ter a consciência de que a misericórdia de Deus é tão grande a ponto de vencer qualquer obstáculo. Então aqui eu encerro falando desse livro, né? RCC Responde, número 7. Eu vou marcar aqui como compromisso, tá bom? Então já temos 2 livros que nós já estamos aí meditando, que é O Segredo de Maria e o RCC Responde, que eu me comprometo a gravar lives sobre esses 2 livros, falando esses 2, né, falando da consagração, principalmente esse, mas citando também o tratado, e o RCC Responde, tá bom? Já está marcadinho aqui, ó, onde eu parei. Agora eu vou para sanar a pergunta do Maciel. Ele fez a seguinte pergunta aí nos comentários. É verdade que o demônio era um anjo do Senhor? Sim, é verdade, Marcelo. O demônio ele foi criado por Deus. Ele era uma criatura de Deus. Ele era um anjo.
criado por Deus, do mais alto escalão do céu, né? Lúcifer. Primeiramente ele se chamava Lúcifer. Existiam hoje nós temos os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, né? E nós tínhamos o querubim, porque a palavra de Deus fala que ele era um querubim. Lá em Isaías, pelo capítulo 14, você vai encontrar essa citação. Era um querubim criado em luz, né? Por isso que ele chama-se Lúcifer, né? Chama-se Lúcifer. Foi criado por Deus, né? O anjo mais perfeito criado por Deus e que Deus estimava mais do que qualquer outro anjo. Então ele era o demônio, ele era um anjo do Senhor, né? Que caiu, né, pela sua soberba. Ele foi atirado à terra, como diz lá em Apocalipse, né? E criou o inferno, né? Deus, ele não criou o inferno. Quem criou o inferno foi Lúcifer, foi Satanás, né? Então, é importante frisar isso, tá bom, Marcelo? Respondendo a sua pergunta. O demônio, ele era um anjo do Senhor. Aliás, os demônios, eles eram anjos de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Tanto Satanás como os seus demônios, todos eram anjos de Deus, de várias hierarquias celestes, né? A Igreja Católica nos ensina que nós temos 9 hierarquias angélicas. 9. Né? Principados, arcanjos, anjos, tronos, dominações, virtudes, né? Querubins, serafins, né? Anjos. Enfim, são 9 as hierarquias angélicas. Então, de várias dessas hierarquias angélicas foram se revelando anjos. Enfim, um dia perguntaram para o Padre Pio, eu acho que é Padre Pio, sim, se eu não me engano. Aliás, não, minto, é uma história que vem dizendo, eu acho que foi Padre Gabriel Armoff, né, que estava exorcizando. Eu não me lembro bem essa história, não sei se era um exorcista ou era um santo da igreja, que estava exorcizando uma pessoa e de repente ele pergunta para a pessoa possessa, né? Qual é a quantidade, né? Vocês são quantos? Ele pergunta. Ele diz, e o demônio responde pela boca do possesso: nós somos tantos que se vocês nos víssemos, nós cobriríamos a luz do sol. Olha só, para você ver, né, a questão da quantidade das legiões demoníacas. Então, claro que o demônio aqui, como diz no Catecismo número 391, que eu posso ler de novo, sanando essa indagação do Maciel, né? Diz: a igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus. Então ele era um anjo do Senhor. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Isso é o Catecismo da Igreja Católica que está nos dizendo. E isso vem lá do Concílio Lateranense, do Quarto Concílio Lateranense, em 1215. Né? Então, para você ver que o demônio, ele foi uma criatura de Deus e ele se rebelou contra Deus por sua própria iniciativa. Né? Ele não foi criado mal. Logo porque Deus, ele não poderia criar, né, o mal. Ele só poderia criar tudo bom. Como ele é a fonte de toda a bondade. Né? Enfim, e nós mesmos como criaturas, e isso vem através também dos demônios, e nós como seres humanos, é que gostamos de corromper as coisas, gostamos de encontrar o mal em tudo e gostamos de fazer mal. Né? Enfim, então é isso, meus irmãos. A segunda live, né, desse domingo, já, graças a Deus, gravei essa live para vocês falando um pouco da demonologia. Depois, mais além, eu vou falar um pouco sobre o livro do Padre Gabriel Amor, do Padre Duarte Lara, da Maria Gabriela e do Padre Antônio Forte, tá bom? As literaturas que eu tenho aqui. Então, eu queria desejar a vocês uma boa noite, que Deus abençoe a todos, mas eu convidaria você a rezar agora uma Ave Maria para encerrar esse momento, tá bom?
entregando a Virgem Maria ao coração sagrado de Jesus. Nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, encerrando esse mês, pedindo a Jesus e Maria que nos protejam de todas as ciladas do demônio agora. Que Nossa Senhora e que o Senhor Jesus possa estar na nossa vida. Pedimos a intercessão de Maria nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.